Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2021, é uma quarta-feira e hoje nós vamos fazer mais algumas atividades. Então peguem o caderno de vocês e vamos registrar a data de hoje. Então vocês irão escrever: hoje é dia 24 de fevereiro, que é o mês em que nós estamos, de 2021. O dia da semana é quarta-feira. Então, vejam só como é que se escreve tudo isso. Hoje nós vamos fazer atividade de língua portuguesa na página 16 e 17 e atividade de matemática na página 14. Então peguem agora o livro de língua portuguesa, peço ajuda para o responsável para abrir na página 16 e 17. Nós vamos trabalhar com dados pessoais. Dados pessoais são informações importantes sobre nós mesmos. Então cada um de vocês tem dados pessoais, que são informações sobre vocês, registradas em alguns documentos. Acompanhe a leitura comigo, ó. Alguns dados importantes que identificam você aparecem em documentos que acompanham as pessoas por toda a vida. Nome, data de nascimento, nome dos pais. Tem outros dados também. Nós podemos encontrar peso, nossa raça, o número de registro que nós fomos cadastrados e muito mais. Observe a seguir esses documentos e converse com os colegas sobre esses dados. Então, aqui no livro, nós temos a carteira de identidade. Todo mundo tem uma carteira de identidade. Se vocês ainda não têm, mais para frente, os pais de vocês irão fazer a carteira de identidade de vocês. Porque toda pessoa tem que ter a carteira de identidade, que é mais conhecida como nosso RG. Então tem o nosso nome, tem a nossa assinatura, tem o nome dos nossos pais, a nossa data de nascimento, tem a cidade aonde nós nascemos, o estado, tem a nossa digital registrada. Vocês estão vendo aqui, ó, a gente coloca o nosso dedo numa almofadinha de tinta e aí sai a nossa digital, que é esses risquinhos que nós temos nos dedos, tá bom? E tem outro documento aqui que é a certidão de nascimento. Esse todo mundo tem. Esse documento é feito logo quando nós nascemos. Diz o hospital que a gente nasceu, a nossa raça, o nome dos nossos pais, a hora em que a gente nasceu, o dia, o peso que nós temos, tá? Está tudo registrado na certidão de nascimento. Se vocês tiverem, peça para a mãe, para o pai ou para o responsável pegar esses documentos para vocês darem uma olhada e peça para ele mostrar algumas informações para vocês. Aqui embaixo, esses dados são pedidos em fichas de informações pessoais em vários lugares, como escola, hospital, hotel, posto de saúde. Então, para que serve todos esses documentos, todos esses dados? Para os lugares terem informações sobre nós, onde moramos, onde nascemos, ver o nosso histórico durante a nossa vida. Então você vai numa loja fazer uma compra, pede RG, pede CPF, pede um monte de documentos. Quando vai no hospital, pede RG, pede certidão de nascimento. Na escola também é utilizado esses documentos em vários lugares, tá bom? Então, indo para a página 17 agora. Acompanhe a leitura comigo, ó. A seguir, há uma ficha de informações pessoais.
Peça ajuda ao professor para preenchê-la com seus dados. Você também pode pedir ajuda aos seus pais ou responsáveis por você. Então, no livro tem uma ficha e vocês irão preenchê-la. Vocês irão pedir ajuda para o responsável. Ele vai pegar esses dados, vai falar esses dados para vocês. E ele pode pegar também um documento, né, pessoal seu, uma certidão de nascimento, por exemplo, para você escrever com a ajuda dele os seus dados. Então aqui, ó, nome. Vocês irão escrever o nome de vocês nessas linhas, o nome completo. Tem que fazer uma letra um pouco pequena para poder caber, tá? Data de nascimento. Que dia você nasceu? Tem que colocar lá, por exemplo, dia 2 de setembro de 2015. É um exemplo, tá? Nome do pai ou responsável. Depois, nome da mãe ou do responsável. Endereço. Que lugar nós podemos achar o endereço? Em uma conta de água, em uma conta de energia, tá bom? Cidade. Qual é a cidade que vocês moram? Telefone. Vai registrar o telefone do responsável aí, tá? Como a foto vai ser mandada no particular, não vai ser compartilhada no grupo, então não tem problema. Quem vai ter acesso é somente o professor. Terminou de preencher essa ficha, terminou a atividade de língua portuguesa. Aí vocês vão pegar o livro de matemática agora, aqui na página 14, onde nós vamos trabalhar com contagem agora de coleções de selos. Então, o Lucas e Olivia também colecionam selos. Observe as coleções. Então, aqui tem a coleção do Lucas, são os selos que ele tem. E aqui tem a coleção da Olivia, os selos que ela tem. O que é selo, professor? Selo é um adesivinho que é usado para colocar em cartas, em envelopes do correio, tá bom? Muito pouco usado e tem algumas pessoas que colecionam esses selos. O que vocês irão fazer? Contar a quantidade da coleção do Lucas e da Olivia. E vai anotar conforme está pedindo na atividade de número 1. Escreva nos quadros a quantidade de selos que cada um possui. Então aqui na letra A é a quantidade do Lucas. E aqui na letra B é a quantidade da Olivia. Agora número 2. Responda escrevendo no quadro verde. Letra A. Qual dos dois irmãos tem mais selos? Qual é que teve um número maior de selos? Foi o Lucas ou a Olivia? Você irá escrever o nome do irmão que tem a maior quantidade. Por exemplo, se for o Lucas, então aqui você vai escrever Lucas. Se for a Olivia, aqui você vai escrever Olivia. Tem que comparar a quantidade. Tem que saber qual é a maior, tá? Qual tem mais. E letra B para terminar a nossa atividade. Quantos selos a mais? Por exemplo, na letra A eu coloquei que é a Olivia que tem mais selos. Então a letra B quer saber quantos selos a mais a Olivia tem. Vocês podem usar a estratégia que vocês quiserem, mas a dica que eu dou é pegar a maior quantidade, tirar a menor e o que sobrar vai ser a quantidade a mais que o irmão tem.
Por exemplo, um irmão tem 5 e o outro tem 4. Então eu vou pegar 5 e vou tirar 4. Olha aqui na minha mão. 5. O irmão que tem mais. O que tem menos tem 4, por exemplo. Então eu vou tirar 4. Ó. Tirei 1, 2, 3, 4. Sobrou 1. Então, o que sobrou representa a quantidade a mais que o outro irmão tem. Então, nesse caso do exemplo que eu dei, o irmão tem 1 a mais. Se ficar muito difícil de entender, até porque são aulas, né, remotas, é totalmente diferente quando a gente está dentro da sala de aula. Eu peço que vocês peçam ajuda lá no grupo, vai no particular, se tiver vergonha de perguntar, peça para a mamãe e para o papai ajudar vocês, tá? E aí, a nossa atividade complementar de hoje vai ser no livro de matemática também. Aqui na página 22, você e os números. Então, nós vamos trabalhar mais um pouquinho com dados pessoais no livro de matemática agora. Para saber mais de você, preencha a ficha a seguir. No livro de língua portuguesa, vocês preencheram uma ficha usando mais a escrita de palavras, como o nome do responsável, o nome de vocês, nome da cidade que vocês moram. Essa ficha aqui, vocês irão usar mais os números. Então aqui tem os dados, ó, meus dados. Para começar, qual é o nome? Escreva o seu nome aqui. E depois tem um quadro que está escrito meu autorretrato. Então você vai se desenhar nesse espaço aqui, bem caprichado, bem bonito do jeito que você é. Agora está perguntando aqui a sua idade, quantos anos você tem? Coloca o número aqui. Do lado é a data de nascimento, tem que colocar o número do dia, o número do mês e o número do ano. Professor, qual é o número do mês? Por exemplo, o ano tem 12 meses. O ano começa em janeiro e fevereiro, depois tem março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu vou usar o mês de fevereiro como exemplo. Então, eu vou contar janeiro, fevereiro. Então, fevereiro é o segundo mês do ano. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Isso é um exemplo. Se a pessoa nasceu em fevereiro, então o mês que ela vai colocar aqui é o de número 2, que representa fevereiro. O ano. Pode perguntar para o papai, para a mamãe ou para o responsável, ver na certidão de nascimento, ver no RG, tá bom? Aqui embaixo, o número de minha casa. Então, vocês vão ter que ir lá fora, olhar o número da casa de vocês, ou vocês podem pegar essa informação em alguma conta aí da casa de vocês. Número de um telefone familiar. Anota o número do responsável novamente aí. Meu peso. Quantos quilos você pesa? Ah, professor, não sei. Pergunta aí para o responsável se ele sabe mais ou menos o seu peso. Qual foi a última vez que você se pesou? Desse outro lado aqui, minha altura. Qual é o seu tamanho? Peça ajuda para o responsável para ver qual tamanho você tem. Usa a fita métrica, usa a régua, pode medir na parede, tá? E aí coloca a quantidade de centímetros aí que você tem. Terminamos as nossas atividades de hoje, pessoal.
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem lá para mim, sem ter vergonha, não precisa ter receio, nem medo de talvez não conseguir saber ainda, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.